Saudações pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Pod Life, o melhor podcast do Patriota. Hoje uma edição especial, como as outras. Temos aqui uma convidada que vai nos deixar muito conhecimento. Então vamos dar sequência naquilo que é a edição Saúde, uma das melhores edições do nosso podcast. E como é mesmo a edição Saúde, estou vestido de PES, que é Projeto de Enfermagem Solidária. Um projeto que visa realizar várias atividades filantrópicas a nível do nosso município, formado por profissionais de saúde, enfermeiros e farmacêuticos, analistas e demais cursos. Sendo assim, também eles dão aquilo que são as formações, participam em workshops, palestras e coisas do gênero na qual eu faço parte. O nosso podcast de hoje é sobre um tema que muitas das vezes os pais acabam por se preocupar bastante. É algo que tem acontecido muito com as nossas crianças e mesmo na fase já adulta ainda acontece por descuido. Mas antes de falar do tema, vocês sabem como é que isso funciona. Vão deixar os vossos likes no nosso canal do YouTube, Pod Life 0. No nosso perfil do TikTok, Pod Life, e no meu perfil do Facebook, Esmeraldo Felipe, fazendo assim a vossa subscrição no nosso canal e seguir a minha conta para conseguir ter aqueles vídeos curtos das nossas entrevistas. Eu estou aqui perante a uma beldade, a uma deusa do conhecimento, enfermeira Maria Brilhantes, a quem eu peço uma salva de palma. Enfermeira Maria, seja bem-vinda ao Pod Life. Muito obrigada, olá, boa noite a todos. Agradeço bastante a produção do Pod Life pelo convite. É sempre uma honra poder falar sobre saúde. Ok, seja bem-vinda mesmo. Muito obrigada. O nosso tema é queimaduras e as suas classificações. Quem nunca se queimou? Vai, Loi, já se queimaste? Já, né? Wilcino, já se queimaste? Várias vezes, mesmo criança como adulto, nós estamos sempre a nos queimar e vamos aprender os tipos de queimaduras e saber exatamente o que é uma queimadura. Enfermeira, tira-nos essa dúvida, o que é uma queimadura? Como acabou de referir inicialmente, indubitavelmente em algum momento da nossa vida já tivemos algum acidente por alguma lesão por queimadura, né? Então, uma queimadura é uma lesão provocada nos tecidos devido ao contato com calor, radiação, eletricidade e também algumas substâncias químicas. Além disso, a queimadura elas podem causar bolhas, diversos graus de dor, inchaço e também perda de pele. É possível se queimar através de radiações solares, é isso? É possível, sim, é possível. Porque os raios solares, quando são muito fortes, acabam prejudicando, danificando a nossa pele. É possível, sim. Então, se eu perguntar quais são os tipos de queimadura, a radiação solar já faz parte do mais Sim, é uma das causas, sim, que provoca a queimadura. E como é que ocorrem as outras causas, né? Para falar assim detalhadamente? Prontos, como acabei de referir, muitas vezes acontece pelo contato de substâncias, né, químicas que são extremamente inflamáveis, às vezes até por conta de acidentes. Nós também sabemos que as chamas, né, os incêndios, acontecem muitas vezes por conta disso. Acidentes eletrodomésticos que têm muito a ver com a eletricidade nas nossas casas. Isso é bastante frequente nas comunidades. Só para reiterar aqui, se eu pegar numa tomada de energia e apanhar esticão, aquilo é considerado como uma queimadura? Não necessariamente. Nem sempre há necessariamente o surgimento de uma queimadura. Então, o que vai ser uma queimadura elétrica? Normalmente, caso? Quando há descargas elétricas no indivíduo, né? Quando há algum tipo de acidente, nós vamos conseguir notar a olhos nus que o indivíduo está com alguma característica que apresenta mesmo sendo uma queimadura, né? Com a pele queimada. E quais são as queimaduras mais frequentes no nosso país? Né? Prontos. Primeiro, antes de passarmos para esta parte, vamos então aqui esclarecer algumas coisas, né? Dizer que, de acordo à OMS, anualmente morrem 180 mil pessoas por conta de queimaduras. E elas são as
é a quinta causa mais comum de morte, ou seja, de lesões não fatais na infância. Então precisamos perceber e tomar mais cuidado. Né? Não obstante serem lesões não fatais, mas também acarretam consigo algumas consequências. Né? Consequências essas que são hospitalizações prolongadas, né? Algumas mobilidades, cicatrização, né? E também rejeição, e podem também causar alguma incapacidade nos indivíduos que sofrem as mesmas queimaduras. Né? E como o mesmo tema diz, queimaduras e as suas classificações. Nós temos algumas classificações, sim, que são as queimaduras. Ok. Então, a maior parte da população que é atingida pelas queimaduras são as crianças. Não, algumas vezes sim. Crianças, e fala-se também de mulheres por conta dos acidentes domésticos. Ok. Quais são os... Desculpa. Os acidentes mais comuns a acontecerem com as crianças, quais são? É elétrico? É uma queimadura solar? Uma queimadura térmica? Quais são os? Olha, por conta mesmo do contato com o calor, né? No caso o fogo, e alguns elétricos são os mais frequentes que acontecem com as crianças. Né? Nessa altura, principalmente as crianças de 1 aos 5 anos estão na fase de descoberta, ainda a descobrir o mundo, e tendem a tocar em tudo, ainda que as mães orientem que não podem tocar, não podem brincar com aquilo. Então as crianças temos que ter mais cuidado com isso, têm tendência de tocar em tudo. É frequente receber casos de queimaduras em criança, ok? Isso já sabemos. Mas agora em adultos, como é que isso funciona? Vamos falar da fase de cicatrização dessas mesmas queimaduras. Como é que funciona a cicatrização e quais são as características das queimaduras físicas? Pronto, elas apresentam várias características, o que acabei aqui de dizer, né? Inicialmente, dependentemente do tipo, né? Da causa, no caso, do que causou, que levou a esta queimadura. Por exemplo, as queimaduras em chamas, muitas vezes a pele pode apresentar a pele avermelhada, e em seguida fica com uma bolha. Chamar aqui a atenção que essas bolhas que são formadas é uma reação normal do organismo, porque na zona onde foi afetada ocorreu então uma morte celular e perda de água. Nós não podemos, de forma automática, simplesmente furar. E nós temos essa mania de fazer. Eu furo. Não pode. Eu furo, porque... chamam fogo de Deus aquilo ou não? Sim, algumas pessoas chamam bolha de água, fogo de Deus. Essas bolhas que são formadas na pele, por conta mesmo do contato com calor excessivo, né? Não podemos furar, porque o organismo, né, cria aquilo de forma automática para poder defender a parte onde sofreu então a queimadura. Que acontece, sim, devemos evitar furar aquelas bolhas, porque poderá possivelmente haver formação de alguma infecção, causar alguma infecção. Então a ferida poderá estar contaminada. Não convém que a gente faça isso. Nesse caso, numa queimadura térmica, certo? Sim, numa queimadura. E se for uma queimadura por um contacto, uma substância química? É assim, o que é que nós precisamos perceber? Inicialmente, né, as pessoas precisam perceber. Lá em casa, a gente com certeza nos depara com vários acidentes por queimadura. Inicialmente, o que é que vamos fazer? O arrefecimento da zona afetada. Né? Colocamos a zona afetada sobre a água corrente durante 10 minutos ou mais, que é para poder aliviar a dor. Certo. E em seguida, né, já que vamos... Aqui anda entrando na classificação daqui a pouquinho então entrando na classificação das queimaduras. Em seguida, no caso de pacientes ou indivíduos que estão em acidente por substâncias químicas, por eletricidade e outras razões, esses precisam de assistência médica e de enfermagem imediata. Em casa nós não temos como fazer, muita coisa para fazer. Convém que a gente vá a uma unidade hospitalar mais próxima para podermos então para que os profissionais possam intervir da melhor maneira possível de acordo o estado clínico deste mesmo paciente. Por vezes nós quando falamos substâncias químicas que causam queimaduras, as pessoas não entendem. Sim. Quais são? Pode dar aqui um exemplo de uma substância química? Sim. Existem, N substâncias, né? Mas temos aquelas que estão extremamente inflamáveis e que estão diariamente conosco. Por exemplo, o álcool a 70% e o álcool em gel. São substâncias que a gente utiliza
muito do Sim, nosso muitas dia a vezes, dia, sim. né? E agora por conta da Covid, né? Aquela situação que passamos. Certo. Então a gente ganhou um hábito, graças a Deus, de desinfeitar as nossas mãos com álcool em gel, álcool a 70%. Ok. Essas substâncias são extremamente inflamáveis, são substâncias químicas extremamente inflamáveis. Certo. Pronto, são benéficas, porque nos ajudam então a desinfeitar as mãos, manter as mãos sempre limpas, mas são extremamente inflamáveis. O conselho que devemos deixar é o seguinte: evitar ter o contato com essas substâncias, né, nas chamas, Ok. ao lado de chamas, e é extremamente importante que a gente coloque essas substâncias longe do alcance das Das crianças. crianças. Porque acontece muitos acidentes do gênero com crianças. Podemos incluir, uma vez alguém perguntou, afirmou para mim que os detergentes, né, vamos aqui falar vulgo homo, Sim. também acaba por transmitir uma queimadura. Isso é verdade? É verdade, acontece. Não, algumas vezes, essencialmente para aquelas pessoas que são muito alérgicas, há Ok. pessoas que têm a pele muito sensíveis, Ok. então pode causar. Ih. Pode sim, mas é necessário que faça uma consulta, né, para saber melhor qual é o seu caso, o porquê, e poderão sim lhe receitar alguma coisa para melhorar a situação. Ai, nada. As queimaduras são problemas muito sérios. Sim, muito frequente nas comunidades. Quais são as comunidades, eu ia perguntar mesmo já isso, quais são as comunidades que mais há queixas de queimadura no nosso país? Olha, normalmente são nas periferias. Em todas as zonas ou em todas as periferias, ruas terciárias, acontece muitos acidentes. Por quê? Falta de informação? Por falta de informação, porque muitas vezes as pessoas vivem em zonas precárias, né? Por exemplo, no tipo de acidentes, queimaduras por eletricidade. Acontece sempre isso, há sempre um acidente, alguma situação. Na maioria das vezes são nos nossos bairros, nas periferias, então acontece muito isso. E enquanto enfermeira, esse é um desafio que vai constituindo mais problemas que nós temos que dar solução, certo? Sim, sim, é um desafio e por isso mesmo agradeci inicialmente pelo convite. É sempre bom poder falar acerca da saúde e transmitir conhecimento à população. Bom, nós já sabemos que existem queimaduras térmicas, queimaduras elétricas e queimaduras químicas. Sim. Agora eu vou perguntar já sobre a classificação das queimaduras. Sim, sim. Como é que elas estão classificadas? Prontos, para percebermos então é o seguinte: as queimaduras são classificadas da seguinte forma, de acordo à profundidade e de acordo à espessura. Nós teremos 3 classificações: temos a do 1º grau, do 2º e do 3º grau. Certo. As queimaduras do 1º grau são aquelas de espessuras rasas, que normalmente atingem a camada exterior da pele, que é a nossa epiderme. Ok? A segunda, que são as queimaduras do 2º grau, normalmente são aquelas de espessura parcial, que já atingem a camada mais interna, né? No caso a camada externa, a primeira que é a epiderme, e a camada mais interna que é a derme. Agora, no caso das queimaduras do 3º grau, que são as mais graves, são essas que atingem já a camada mais profunda da pele. Certo. E atenção, essas atingem as 3 camadas: a epiderme, a derme e a hipoderme. E normalmente nesse tipo de queimadura também as extremidades nervosas são igualmente destruídas. Ok. Então, Então, essas são as classificações. para cada classificação existe uma forma diferente de atuação. Sim, sim. Então vamos começar pela do Grau. 1º grau. Sim. Pode dizer. A do 1º grau, né, é a mais simples e que com certeza todos nós em algum momento já tivemos uma queimadura do 1º grau, o que é extremamente normal por conta, né, estamos sempre a manusear alimentos quentes, naquela correria, algum acidente acontece. Essa nós podemos resolver em casa. Inicialmente, como referi, é colocar a zona afetada durante 10 minutos sobre a água, num jato leve, e em seguida lavar muito bem a zona afetada. Se possível, colocar uma vaselina e ela automaticamente vai sarando. Atenção, não furar as bolhas, por favor. Doutora, sempre que há uma queimadura do 1º grau, é necessariamente haver rompimento dos tecidos? Não necessariamente. Não necessariamente. Muitas vezes até as bolhas nem sequer são formadas, a pele fica simplesmente avermelhada. Não necessariamente. Então, por isso que eu disse, como a vaselina em casa, coloca e a pele vai passando pelo processo normal de cicatrização e vai sarar. Ok. Quanto tempo leva para a cicatrização de uma queimadura do 1º grau? Não, essas do 1º grau podem levar 2 dias, 3 dias. No prazo de uma semana a menos, elas acabam sarando normalmente. Deixam
manchazinhas leves na pele, mas o processo de cicatrização com o tempo vai desaparecendo. Não necessariamente que devemos ir ao médico. Não necessariamente. Esta não necessariamente. A do Ok. primeiro grau a gente em casa com esses É a procedimentos mais, conseguimos é a mais resolver. leve. É a mais leve. Agora passamos para do segundo grau, em que há rompimento da primeira e a segunda camada, certo? Sim, neste há rompimento sim da primeira e a segunda camada. Estas já são um pouco mais graves, precisam de assistências imediatas dos médicos e dos enfermeiros. Neste caso, vamos fazer sempre o primeiro socorro inicialmente, é afastarmos a pessoa do perigo. Né? Ok. Normalmente são as elétricas e as por situações térmicas, né? certo. Então, essas, né, que acontecem com muita frequência, vamos afastar o quê? As pessoas do perigo, né? Colocar para as térmicas, colocar a pessoa sobre o jato, né, de água de 10 minutos. Atenção, jato sob uma pressão leve. A pressão não pode ser muito esforçada para que não cause dor ou pior a situação do indivíduo. Ok? E essas levam quanto tempo para cicatrizar e curar? Elas podem levar um mês, dependentemente da zona afetada, dependentemente também da extensão que afetou. Pode levar aí um prazo de 30 dias. E falava sobre os nervos. Também na... Não, nesta ainda não. Nesta Nesta ainda não. não. Nesta Ok. ainda não. Então, qual é o risco de alguém perder a mobilidade nas queimaduras do segundo grau? Existe algum? Nas queimaduras de segundo grau pode existir dependentemente da zona que afetou, mas normalmente não. Normalmente, como disse, afeta simplesmente a primeira e a segunda camada, né? Mas dá atenção. Diz-se que quando um tecido sofre alguma lesão, Certo. e lesões desse tipo, já do segundo e terceiro, normalmente já não volta a 100% da força normal. A título de exemplo é que podemos pegar um paciente que teve mesmo uma lesão até do segundo grau, se pegar na zona, fazer algum esforço, ainda sente, é uma zona muito sensível, Sim. porque os tecidos já não voltam a 100%. Isso é uma aula interessante. É uma aula interessante. Passamos para aquelas que são as... Eu estou sempre a querer falar equação porque... Aquelas que são as queimaduras do terceiro grau. As mais perigosas. Sim, as mais perigosas e que infelizmente provocam incapacidades no indivíduo, né? E depois acarretam consigo a rejeição, porque muitas vezes esses indivíduos ficam incapacitados de fazer determinadas coisas, como acabou de dizer, poderá surgir alguma deficiência dependentemente da zona que afeta. Afeta a epiderme, a derme e a hipoderme. Afeta as 3 camadas da pele e, na maioria das vezes, também destrói os nervos, né, das extremidades ou da zona onde foi, então, Só para que as pessoas consigam perceber, quando há esse rompimento dos nervos, o que acontece com as pessoas? Normalmente a pessoa perde a sensibilidade naquela zona. Na maioria das vezes já não se consegue reverter o caso. Na maioria das vezes já não se consegue reverter o caso, o indivíduo perde a sensibilidade, infelizmente, na zona afetada. Então precisamos ter muito cuidado. E o tempo de cicatrização dessa... Podem 3 meses ou mais. É superior a 3 meses. O que eu disse, vai depender muito da espessura e da zona que afetou e também, muitas vezes, do próprio indivíduo. Sim. Porque uma pessoa que já é mais saudável, que tem um organismo mais bem preparado, o sistema imunológico melhor, então o tempo de cicatrização pode também ser mais acelerado em comparação com aqueles que já têm uma saúde debilitada. Ok. Doutora, tem-se falado muito sobre aquilo que é os enxertos. Em que momento é que nós vamos utilizar um enxerto de pele no indivíduo com queimadura? No momento da queimadura do terceiro grau. E atenção, ainda bem que tocou nesse assunto. Na queimadura da queimadura do terceiro grau, desculpa. Na queimadura do primeiro grau, nós temos um hábito péssimo. Furamos as bolhas e queremos pegar na pele, esticar. Com certeza lá em casa alguém vai se identificar com isso. Sim. Temos muito essa mania, não se pode fazer. Repito, poderá contrair uma infecção, não se pode fazer isso. Então, normalmente são as queimaduras do terceiro grau. Mas pode-se dar o caso que aconteça numa queimadura do segundo grau, mas na maioria das vezes são na queimadura do terceiro grau, mesmo por conta da... O que é o enxerto? Né? Eu falei agora de enxerto. Prontos. O que é o enxerto? É aquela cirurgia que faz-se para tirar a pele de um lugar para o outro. Normalmente é o que dissemos aqui, né? Vai atingir a camada superior, a camada intermédia e a camada
né? Mais abaixo da pele. Certo. Atinge as 3 camadas e normalmente há perda de tecido. Certo. Então, o que vai se fazer é a remoção de tecidos de um local para o Para outro outro, no local. caso, para a zona afetada. Uhum. E se for, por exemplo, um local em que não há muita pele, né? Vamos falar um local, por exemplo, que nem o nosso braço. O nosso braço, Sim, se haver uma queimadura do terceiro grau no nosso braço, é possível fazer o enxerto? possível é, mas é o que eu disse, teríamos que analisar uma série de condições ou de situações do indivíduo em que estamos a atender, né? Uhum. Possível é sim, é possível e muitas vezes é uma forma de tratamento que ajuda muita gente porque na maioria das vezes há muita perda de tecido mesmo e temos que recorrer a esse procedimento cirúrgico para poder resolver a situação. Ainda falando sobre os enxertos. Se, por exemplo, eu sofrer um acidente de queimadura do terceiro grau e eu não ter condições para ser retirado o enxerto no meu corpo, é possível alguém doar esses enxertos? É possível, mas cá no nosso país não há histórico desse tipo de situações. Aham. É possível sim tirar a pele de um outro para o lado, mas cá no nosso país não se faz. Não, ainda infelizmente, Precisamos os melhorar. procedimentos ainda não estão avançados a esses níveis. Não. Precisamos melhorar. Qual é o hospital aqui do nosso país que é responsável por cuidar das pessoas com esse problema, com essa patologia? Pode se considerar uma patologia? Sim, é sim. Doutora, qual é o hospital responsável por atender as pessoas com patologia desse gênero? Nós cá em Luanda temos o Hospital Neves Benguinha, que é Neves um Benguinha. hospital especializado para esse tipo de casos. Ok, boa. Os- eh, Falou sobre rejeição social. Sim. É frequente que isso aconteça no nosso país? Acontece com muita frequência, essencialmente para aquelas queimaduras do terceiro grau, para aqueles indivíduos que sofreram alguma queimadura do terceiro grau. Isso porque as queimaduras do terceiro grau, como dissemos, elas deixam várias consequências, né? As cicatrizes que Uhum. deixam acabam causando uma rejeição no indivíduo. Temos visto muitas vezes indivíduos com queimaduras expostas, né? Uhum. Com cicatrizes, desculpa, com Certo. cicatrizes, e conseguimos notar que a população acaba ficando com medo e afastando-se desses Uhum. indivíduos. Acontece muito. E aí vem aquele problema psicológico de quem está a sofrer essa patologia, né? Sim, sim, em algumas vezes esses indivíduos acabam sendo pessoas que têm muito problema de socializar-se, acabam sempre se separando por conta de que eles acham-se incapazes, né, de Uhum. socializar com os outros por conta da sua deficiência ou da cicatriz que a mesma doença deixa, né? É A mesma possível, lesão. é possível alguém que sofreu uma queimadura passar por uma cirurgia por amputação? É possível, acontece. Quando, em algumas vezes, mesmo as do terceiro grau, a Uhum. destruição de alguns membros do corpo, nervos, possível, acontece com muita frequência. Perdem várias partes do membro, é possível sim. É muito complicado nós lidarmos com isso. Sim, E enquanto profissional da saúde, qual é o papel que desempenha na sociedade perante a essa situação? Eu sei que trabalha com isso já há algum tempo. E qual é a tua posição perante a situação de pessoas que estão internadas por conta de queimaduras e em que a família tem aquela rejeição, né? Não sabe onde é que vai sim. meter a pessoa? Prontos. Nós, inicialmente, nós temos um papel, enquanto profissionais de saúde e enfermeiros, um papel muito importante na promoção para a saúde. Né? E nós Uhum. procuramos sempre trabalhar nesse sentido. Certo. Então, nós fornecemos sempre o apoio psicológico a todos os doentes, né? E a família também. Nós vamos educar a família, que é extremamente normal. Pronto, é uma situação que aconteceu. O Uhum. indivíduo não é culpado de estar a sofrer, a passar por esta Sim. situação. Então, vamos informar a família e fornecer o apoio psicológico ao indivíduo, Uhum. aos pacientes, né? Já teve caso, já teve caso no hospital de um indivíduo que passou por uma situação dessa e queria que, Tirar a tirar a vida, vida. muitos. Acontece com muita frequência porque pronto, a pessoa olha para o espelho e não sente mais vontade de viver por conta das cicatrizes que a mesma deixa, infelizmente. Então precisamos adotar as medidas de prevenção. É necessário termos mesmo muito cuidado. Doutora, uma questão que eu me faço muito é por que as pessoas que têm essa patologia, em alguns casos, os seus membros colam,
Nós vamos ver, por exemplo, se ele sofrer uma queimadura no braço, vamos ter o braço e o antebraço colados. Se tiver uma queimadura no rosto, pode colar o rosto com o pescoço. A que se deve isso? Deve colar isso tudo é processo das cicatrizes que deixa e também um tipo de queimadura. Né? Normalmente essas queimaduras são as queimaduras do 3º grau. Essas são as consequências, são Muito essas cicatrizes perigoso. extremamente visíveis que deixam as pessoas desse jeito. Muito perigoso Sim, isso. sim. E tem como reverter esse caso? Sim, algumas vezes é possível fazer cirurgias plásticas, mas nós sabemos que né, é a situação Caro do nosso demais. país e também nós não estamos ainda totalmente desenvolvidos. Alguns familiares, alguns pacientes conseguem, viajam para fora, ou mesmo cá no país, fazem uma cirurgia plástica, mas nem todo mundo tem condições para tal. E acabam ficando mesmo assim. Deformados. Sim, Por isso é infelizmente. que depois escolhem tirar as suas próprias vidas, né? Infelizmente. Tem mais alguma coisa para acrescentar sobre Sim, essa sim, questão? sim, Por sim. favor, esteja à vontade, doutora. Ok, muito Esteja à vontade. obrigada. Nós falamos aqui muito, mas então precisamos aprender e apelar lá em casa as formas ou as medidas preventivas, né? Exatamente. Extremamente básicas, mas que podem ajudar a prevenir acidentes por queimaduras. Inicialmente, precisamos ter muito cuidado ao manipular alimentos ou líquidos extremamente quentes, né? Que tenham uma temperatura elevada. Certo. Procurar ou afastar as substâncias químicas que são extremamente inflamáveis. Duas delas acabamos aqui de citar. Afastá-las das crianças. Não utilizar essas substâncias químicas próximo ao fogo, porque elas são extremamente inflamáveis. Nas nossas casas, nossos eletrodomésticos, controlar. Se tiver alguma situação, a nossa eletricidade em casa, controlar para que não haja acidentes desnecessários, né? Então, são essas formas básicas de prevenção que as pessoas podem adotar lá em casa. Essencialmente, repito, devem controlar as crianças, essencialmente aquelas crianças de 5 anos de idade. Quais são as zonas que nós podemos considerar risco no corpo de uma pessoa em ter queimadura? Prontos. De um modo geral, toda a zona é sensível, né, a qualquer tipo de lesão. O corpo humano é sensível a qualquer tipo de lesão, a qualquer tipo de alguma situação que poderá ocorrer. Certo. Né? Mas nós devemos encarar simplesmente assim. Toda a zona do organismo, todo o corpo do ser humano é sensível a qualquer tipo de lesão ou a qualquer queimadura. Não convém. Ok. Boa. É possível falarmos de tratamento nos 3 graus de queimadura? Os tratamentos são diferentes. Falou sobre a forma de tratar a queimadura do 1º grau, os métodos. Falou do 2º grau, também os métodos. E a do 3º grau, a sua forma de tratamento, penso que não consegui compreender bem. Sim. O enxerto é uma das formas, né, de tratamento do 3º grau. É uma das formas bastante frequentes de tratamento, o 3º grau. E outros fármacos, né, outros procedimentos que são adotados e que serão adotados somente no hospital por uma equipa extremamente capacitada para o fazer. Ok. É possível hoje, já se ouve falar sobre queimadura do 4º grau, doutora? Queimadura do 4º grau. Será que diferencia muito do 3º? Não diferencia muito do 3º. As queimaduras do 4º grau não diferenciam muito do 3º, né? Elas tendem a afetar não só as camadas da pele, os músculos, tendões e também outras estruturas da pele. Não diferenciam assim tanto do 3º grau. Uma queimadura do 4º grau deve ser a morte. Acontece, são lesões fatais. Na maioria das vezes são lesões fatais ou lesões que deixam cicatrizes extremamente visíveis, deficiências nos indivíduos. Na maioria das vezes. Ok. E para as crianças, quais são as recomendações que deixaria para os pais, nesse caso, para evitar esse tipo de patologia? Sim. Primeiramente mesmo é tomarmos cuidado com as substâncias. As substâncias químicas extremamente inflamáveis não vamos deixar próximo às nossas criancinhas. Certo. Devemos tirar. Lá em casa, as tomadas, os fios ligados, as nossas fichas, tomar cuidado, não ter esse tipo de material
que já estejam descascados ou estragados em casa. Deve-se tomar cuidado e controlar as crianças. Né? Agora já está muito moderno, existem protetor de tomadas, Sim, já existem sim. protetor para quase tudo. Já. Né? E os eletrodomésticos que muitas vezes ficam enferrujados, descascados lá em casa, colocarmos por cima de uma madeira, nossas arcas. Já tivemos situações em que crianças morreram por conta disso mesmo. Certo. Ou ainda mandamos cobrir, porque isso pode ser fatal para as nossas criancinhas. Essas são uma das formas que nós podemos então adotar. Ei, queimaduras é um tema que merece mesmo a nossa apreciação, porque a cada dia que passa no nosso país tem aparecido casos Diversos casos, inéditos. Se não for o marido que vai queimar a mulher, é a mulher que vai queimar o marido, é o pai Infelizmente. que vai queimar a criança por conta de valores, e é um problema muito sério. Nós devemos ter mesmo em conta tudo aquilo que a doutora falou e mais alguma coisa, que é o conhecimento. Doutora, se quiser acrescentar mais alguma coisa, esteja à vontade. Sim. Ok, muito obrigada. Antes de terminarmos, então, Aham. quero aqui deixar algumas recomendações, né? Pode, esteja Quando à ocorre vontade. já uma lesão por queimadura, nós temos a mania de ter determinados procedimentos lá em casa e Tipo consideramos se alguém se queima, você lhe atira já a água rapidamente, pega no pano, começa a lhe passar no... errado. Forma errada de É mentira, eu não agir. faço isso. É verdade, falou agora Isso aí. da manteiga. Doutora, Sim. qual é a forma certa de agir? Sim. Pronto, para a recomendação, queremos dizer o seguinte: tão logo a pessoa contrair uma queimadura, principalmente por queimaduras térmicas, né? Certo. Por estar com contato com calor excessivo, nós não podemos colocar manteiga. Só não coloquem manteiga, por favor. Nada de colocar manteiga, Meu hábito açúcar. acabou. Sim, nós temos o hábito de colocar manteiga, Aham. açúcar, pó de café, Ei! sim, creme dental. Ei! Aparecem muitos casos do gênero. Isso é se Muito, temperar ou quê? sim. Muitos casos do gênero. E isso não pode. O que vai acontecer é só agravar a situação. Certo. Na maioria das vezes, os pacientes depois acabam infectando a zona infectada. Então, não se pode fazer isso. E outra coisa que é bastante frequente, que já falamos aqui, rebentar as bolhas. Rebentar as bolhas, depois pegar no tecido, né, querer ajustar a pele. Não se pode fazer isso. Não se pode fazer. Outra coisa que nós também não podemos fazer é querer pegar um pano qualquer e alguém sofreu uma queimadura. Sim. Não, vamos limpar, Passar vamos por limpar. cima. Não, não pode. No caso das queimaduras do segundo e terceiro grau, né, que algumas vezes o tecido, né, a roupa acaba colando a pele. Sim. Nós queremos assim de forma Brusca, manual, né? brusca, Tirar. Não se pode fazer isso. Só vamos piorar na lesão, não se pode fazer isso. Como já falamos, né, há um acidente por uma queimadura térmica, colocar o indivíduo sobre a água corrente a um jato leve, aproximadamente 10 minutos ou mais, de forma leve, nada de muita pressão, e aí recorrer então a uma unidade mais próxima para melhor tratamento. Doutora, existem algumas doenças que, de alguma forma, com uma queimadura pode também ser um motivo de criar outros problemas? Toda e qualquer doença, isso que falamos inicialmente. O organismo do ser humano, quando normalmente já está debilitado, então toda e qualquer lesão acaba demorando no processo de cicatrização, acaba tendo outras complicações. Então é possível sim. Por exemplo, as doenças diversas. Sim, por exemplo, uma diabetes, doutora. Sim, é muito complicado para sarar. Pacientes com diabetes já têm essa complicação que para sarar uma ferida é complicado, ainda mais uma queimadura do segundo ou terceiro grau. Tem que se tomar muito cuidado. Essas pessoas devem ir imediatamente a uma unidade hospitalar. Aprenderam? Vocês só respondem que sim. Vocês onde é que vão vos agarrar para vir? Aprenderam? Colocar manteiga. Não coloquem manteiga. Vocês... Se mulher se tempera ainda. É a cultura do povo africano. Agora escuta. O que a manteiga pode fazer, doutora, numa queimadura do terceiro grau? Olha, nessas queimaduras, esse tipo de substâncias só vai infectar. Não vai ajudar. Não vai melhorar nada.
A sensação é que melhora, não melhora. E se Só infecta... infecta. Se infecta já atrasa o processo de cicatrização e Exatamente. poderá acarretar consigo outras consequências para a Exatamente. saúde. Exatamente. Só vai mesmo infectar. Não tem como, não tem como. Não façam isso, tá? Pronto, assim foi a nossa entrevista com a doutora Brilhantes sobre queimaduras. Eu penso que conseguimos aprender muito. Doutora, vai deixar os teus abraços, os teus beijinhos Ok. e as últimas considerações, né? Ok, muito obrigada. Mais uma vez agradeço bastante pelo convite. É sempre um prazer poder falar sobre saúde e estarei então disponível para próximos convites, Com então, para certeza. cá estar e falarmos mais um pouquinho Com acerca certeza, de com certeza. diversos temas, né? Acerca da saúde. Deixa de abraços para as tuas irmãs, senão vão te Prontos. chorar. Vão falar, Ai, beijinhos lá em casa, a toda a família e muito obrigada então a todos que têm apoiado o meu processo de formação contínua. Muito obrigada, agradeço bastante. Ok, muito obrigado você também que esteve aí do outro lado a acompanhar o nosso Pod Life nessa edição Saúde com a enfermeira Brilhantes. Para que isso fique melhor, deixe o teu like nos nossos canais, siga a nossa página e visite a página da Break Angola e Alobad. Você já sabe o slogan Alobad, desfruta da melhor bebida, Break Angola movimenta o seu estilo. Eu sou Esmeraldo Felipe, temos aqui o Wilcírio 123. Dessa vez acertei. E temos o Pai Loi na técnica. Ok? Bom, espero por vocês. Conto convosco para uma outra edição. Não podem ficar de fora porque aprender é muito bom. Sigam a doutora para mais aconselhamentos em saúde. Doutora, qual é a tua rede social? Enfermeira Maria Brilhantes. Enfermeira Maria Brilhantes no Instagram, né? Instagram, sim, No Enfermeira Insta Maria Brilhantes. e no TikTok. Também, Enfermeira Maria Também. Brilhantes. Então sigam lá, a enfermeira tem bom conteúdo, ela faz boas aulas para que vocês consigam estar dentro daquilo que é o mundo da saúde. Então, sem mais delongas, one love. Fui. I begin to